Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para refletir o Evangelho deste domingo. A Igreja nos reserva, neste tempo, já no finalzinho do ano litúrgico, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Ouçamos. O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O servo que recebera 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, lucrou outros 2. No entanto, aquele que recebera um só foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou e foi ajustar contas com os servos. Aquele que recebera 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu senhor. Por fim, chegou aquele que recebera um só talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ajuntas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O Senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não plantei e que ajunto onde não semeei. Então, devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o Senhor ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Com efeito, a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a este servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Este é um texto apocalíptico, um texto que fala do final, fala do julgamento, fala do final dos tempos. E está falando do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a... Sabemos a história. O patrão, aquele homem que tinha as suas posses, os 3 servos aos quais ele entregou o seu dinheiro, as suas posses. Para um entregou mais, para outro menos, para outro um só. Queridos irmãos e irmãs, este não é um texto competitivo para ver quem ganha mais, quem tem vantagens, não. Imaginem e vejam bem a atitude daqueles 3 servos. O primeiro disse: Senhor, o Senhor me deu 5 talentos. Eu te devolvo 10, mais 5. Aquele que recebeu 2 disse ao Senhor: Senhor, o Senhor me deixou 2 talentos e eu lhe entrego mais 2. Aquele que recebeu 1 deveria dizer: Senhor, o Senhor me deixou 1 talento e eu te entrego mais 1. Receberia a mesma palavra daquele Senhor: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco que lhe dei, vou lhe dar ainda mais.
Esta é a história e a comparação que Nosso Senhor faz do reino de Deus. Nós recebemos muitos talentos, mas na nossa medida. Deus nos dá os talentos, as capacidades, aquilo tudo que nós podemos fazer, pensar, propor, na medida nossa. Cada um tem os seus talentos. Uns mais e outros menos, evidentemente, porque depende da nossa capacidade. O que está em jogo aqui? A inveja do servo e a atitude correta de outros. Às vezes nós vivemos na vida com inveja das pessoas, não produzimos mais nos nossos talentos, porque ficamos olhando no talento do outro. Por que Deus dá mais para um e menos para o outro? Eu fico julgando a vontade de Deus. Devo produzir mais com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu recebi. E nós sabemos, o primeiro talento fundamental para nós todos é a vida que Deus nos deu. Como é que nós valorizamos a nossa vida? A nossa vida, não a vida dos outros. Como é que nós trabalhamos para devolver a Deus uma vida santa, uma vida cheia da graça de Deus? Não devolver uma vida acabada, roubada, destruída. Deus não quer isso. Deus quer que a gente devolva sempre mais daquilo que nós temos. Se nós não valorizamos a nós mesmos, não valorizamos aqueles dons que nós temos, como é que nós vamos devolver a Deus, que é o dono de tudo isso, mais do que nós já temos? É preciso ter atenção. Nós estamos chegando no finalzinho deste ano litúrgico e devemos nos preparar. Domingo passado havia essa palavra: vigiai, porque não sabeis o dia e a hora. Vamos produzir, vamos trabalhar, vamos fazer com que a nossa vida seja aumentada dos talentos que Deus nos concedeu.